Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso encontro de revisão de aprendizado e do conhecimento. Sempre uma alegria tê-lo conosco. E se você tem gostado desses momentos de interação, compartilhe com seus amigos, conhecidos, porque essa classe não é exclusiva, ela é inclusiva. Quanto mais gente, melhor para interagir, para aprender, para tomar conhecimento da vontade de Deus na sua palavra. Na lição desta semana, Aliança no Sinai. Eu quero chamar a atenção para uma dica importante. Fale menos e direcione mais. A sua classe precisa ser bem participativa. Você é um moderador. Traga conhecimento, mas dê oportunidade para que outros possam também expor o seu conhecimento. Só não perca o tempo. Vá direto ao ponto. Para essa semana, eu pensei numa imagem que pudesse traduzir a ideia da lição, porque é aliança no Sinai. E veja só o que é que o verso para memorizar descreve. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Está vendo essa águia aí? E essa palavra resgate? Pois é. Essa é a imagem que eu gostaria de que você tivesse ao estudar a lição nessa semana, ao revisar a lição. Uma imagem de resgate, de alguém que, usando a figura da águia, com as asas da águia, trouxe salvação, trouxe resgate. Bem emblemático esse símbolo, né? Sobre essa perspectiva, eu convido você a irmos à lição de terça-feira. A lição de terça-feira ela é o ponto central da lição dessa semana, porque fala exatamente da aliança no Sinai, que é o título da lição da semana. Então, a aliança no Sinai, ela tem algumas cláusulas bem definidas. Concentre-se na sequência desses eventos que você vai ver aí na tela. A chegada ao acampamento, a proposta de Deus para uma aliança, a resposta de Israel a essa proposta, os preparativos para o recebimento formal da aliança, a proclamação da aliança, depois Moisés como mediador desta aliança e, sétimo ponto, os princípios da aliança bem definidos no texto de Êxodo 20 e, finalmente, a confirmação da aliança. Ora, é importante que esses 8 tópicos você tenha conhecimento para abordar dessa maneira, ó, a chegada, a proposta, a resposta, os preparativos, a proclamação, os princípios e a confirmação da aliança. São sequências do evento em que essa aliança foi estabelecida no Sinai. Começou com a chegada ao acampamento, depois inicia o diálogo de Deus com Israel, fazendo uma proposta de aliança, e aí vai sucessivamente. Por que é importante você estudar a lição de terça-feira antes de tudo? Primeiro, estude o verso áureo e tenha a visão geral. A lição fala de um resgate, ok? A águia. Depois vai para terça-feira. Na lição de terça-feira você vai ter o conceito da aliança no Sinai e ver quais foram os passos que se deram até que chegasse a essa concretização da aliança. É importante que esse contexto você tenha. Talvez nem precise trabalhar esse assunto com a unidade, mas você precisa conhecer para falar dele. E aí, então você inicia o estudo na sua classe. Quando se fala de resgate, nós estamos falando do que Deus fez com Israel. Ele os resgatou do Egito, com braço forte e com a mão estendida, ele os libertou. Então a lição de segunda-feira fala do padrão da aliança. A aliança tem um padrão, e esse padrão se chama libertação, resgate. A aliança envolve resgate. Terça-feira você vai ver os exemplos de aliança, que é esse ponto que eu coloquei aqui, e que você já apenas agora cita como exemplos do que pode ser a aliança, e esses exemplos estão aqui. Adão, por exemplo, aliança com Adão, estava ligado ao conceito de obediência. Noé, a aliança com Noé, nós já estudamos algumas semanas atrás, estava ligado também ao conceito de fidelidade. Noé era um homem íntegro e reto diante dos seus contemporâneos. Noé andava com Deus, então havia um conceito de compromisso e de fidelidade. A aliança com Abraão, estamos aprendendo inclusive sobre Abraão, nessas 2 últimas lições, nós estudamos sobre Abraão e há um concerto estabelecido com Abraão de que dele Deus faria uma grande nação. E depois nós temos a aliança no Sinai, que é a que está sendo abordada hoje. Então observe, por que era necessário estabelecer essa aliança no Sinai? É importante que você, ao estudar a lição de terça-feira, tenha essa resposta para discutir com a sua unidade de ação.
E eu finalizo com as lições de quarta e quinta. Essas lições podem ser revisadas juntas, porque o tema delas estão ligadas às condições da aliança. E quando se fala de condições, nós estamos falando entre Deus e Israel e as promessas que se cumpririam caso houvesse fidelidade e obediência. Então vejamos, as condições estão bem definidas. Êxodo 19, 5 e 6. Nesse texto de Êxodo 19, 5 e 6, embora seja um texto um pouco extenso, um pouco longo, eu quero sugerir que você leia com a sua unidade. Acompanhe aí na tela agora. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Espera aí, eu acho que a gente já estudou isso um pouquinho na semana passada. Lembra que nós estudamos o verso alto dizer, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus? Então Deus não mudou os seus planos. No Antigo Testamento, a aliança estabelecida com Abraão e no Novo Testamento, reafirmada, por exemplo, no capítulo 2 de Pedro, representam um Deus que não muda. Um Deus que estabelece uma aliança e permanece fiel a essa aliança estabelecida. É importante que você leia esse texto para destacar uma condição importante que vai estar presente nesta lição. Vamos finalizar falando disso, mas ela vai estar também presente nas próximas abordagens que teremos. A condição é se. Se. Êxodo 19, 5 e 6. Se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, aí vocês serão o meu povo peculiar, a minha propriedade particular. Acho importante você enfatizar esse aspecto da condição. A aliança está condicionada à obediência, à fidelidade a Deus. Portanto, amigos, fé e obras começam a aparecer dentro desse escopo da abordagem da lição. E quando nós falamos de fé e obras, a lição ela já começa a pontuar um pouquinho esse tema. Por exemplo, na lição de quinta-feira, você vai observar essa abordagem ligada à fé e obras. Comece a abordagem com a sua unidade, mas ainda não mexa todo no conteúdo, porque aqui é apenas o início de uma proposta para a próxima semana. Que Deus te abençoe e te ilumine. Não esqueça, em casa você estuda, na igreja e aqui você compartilha. Até a próxima semana, direto ao ponto.